Pois é, deixa eu trazer também as repercussões. A gente comentou aqui, muitas lideranças se manifestaram acerca do anúncio de Donald Trump e também apontando quais seriam os caminhos adequados ou equivocados que poderiam ser tomados pelo governo brasileiro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele usou as redes sociais para comentar essa taxação de 50% aos produtos brasileiros. Ele disse que o presidente, o nosso presidente, o brasileiro, colocou a ideologia dele acima da economia e que a responsabilidade é de quem governa. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi questionado sobre a posição de Tarcísio. Ele disse que o governador errou e disse que ele serve ao ex-presidente Bolsonaro. Vou abrir aspas. Ou ele é uma pessoa candidata a presidente ou é candidata a vassalo e que não há espaço no Brasil para vassalagem. Fecho aspas. Tarcísio também foi questionado sobre a resposta de Haddad e a gente tem inclusive um trecho da fala do governador, a nossa produção separou. Vamos acompanhar. Eu acho que ele tem que cuidar da economia, né? Se ele cuidasse da economia, ele estaria indo bem. O Brasil não está indo bem, a gente tem um problema fiscal aí relevante, então acho que cabe a ele falar menos e trabalhar mais. Aí, a resposta de Tarcísio de Freitas foi questionado por um jornalista a respeito do que Fernando Haddad, ministro da Fazenda, tinha falado em relação ao primeiro post feito por Tarcísio. Você, Dávila, queria que você trouxesse também sua reflexão sobre a manifestação de Tarcísio, a resposta de Haddad e depois essa última fala do governador de São Paulo. Eu assino embaixo o que o governador Tarcísio falou. Está na hora do ministro da Fazenda falar menos e trabalhar mais. O Brasil tem a pior carga tributária do mundo hoje. Não existe nenhum país emergente que paga tanto imposto como nós. Esse governo, a única coisa que fez até o momento foi aumentar imposto, não teve coragem de cortar uma única despesa e, pior, não mexeu nos dois pontos fundamentais que ele causou esse problema, que é a indexação do salário mínimo aos benefícios sociais e aposentadoria e é a questão do aumento dos gastos obrigatórios de acordo com as receitas. Isto é um absurdo. Sem mexer nesses dois pontos, o Brasil vai caminhar ao abismo fiscal. E abismo fiscal significa para o brasileiro inflação alta, taxa de juro recorde, inadimplência alta e total desestímulo ao investimento. Este é o Brasil que esse governo fiscalmente irresponsável está deixando para todos nós. Você, Mota, a troca de farpas entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad após o anúncio de Donald Trump. Não há espaço no Brasil para vassalagem? Há espaço, sim. O governador Tarcísio é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. E eu já conheci muita gente, e muita gente inteligente. O governador Tarcísio é um dos melhores que o estado de São Paulo já teve. Ele foi um excelente ministro da infraestrutura. Além da inteligência, o governador tem outras duas características que chamam a atenção: coerência no seu comportamento e lealdade. Encontrar essas três características no mesmo político brasileiro é mais ou menos como tirar na loteria. O governador Tarcísio nunca quis ser ministro da Fazenda, mas o ministro da Fazenda já quis ser governador de São Paulo. Pois é verdade. Inclusive, deixa eu só trazer a manifestação que foi feita por Tarcísio de Freitas na rede social. O governador de São Paulo escreveu o seguinte: Lula colocou sua ideologia acima da economia e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa. Narrativas não resolverão o problema. Foi esse o post feito ontem pelo governador Tarcísio. E aí, as críticas manifestadas por Fernando Haddad, Beraldo. Pois é, Caneta, aí a gente vê nessa manifestação de Fernando Haddad a falta de qualificação dos homens públicos que ocupam hoje as posições mais importantes do país.
Não cabe a um ministro da Fazenda tratar com um governador do estado mais importante do Brasil nesses termos. Porque quando ele faz isso usando o seu cargo, ele se coloca numa posição de ser meramente, exclusivamente, um porta-voz político, alguém que está ali simplesmente para fazer, ele sim, aquilo que o seu mestre mandar. E agora, o que o mestre manda é desqualificar Tarcísio de Freitas, porque ele aparece nas pesquisas eleitorais como um candidato extremamente competitivo para vencer o candidato da esquerda nas próximas eleições. Então a gente vai reduzindo um tema de fundamental importância para o Brasil, para a vida cotidiana dos brasileiros, que pode ter repercussões extremamente graves, como trouxe aqui o Dávila, aumento da taxa de juros, aumento da inadimplência, aumento do desemprego, mas aí ele vem tratar, diante de toda a responsabilidade que tem pelo que foi feito e não foi feito, e desse desastre econômico que estamos vivenciando, ele vem tratar do aspecto político eleitoral para fazer esse tipo de ataque ao governador de São Paulo. Então, realmente mostra como é pequeno o espírito público que existe hoje circulando nas altas raias do poder. Pois é, e esse impacto político eleitoral tem sido avaliado por muita gente, né, Dávila? Há grupos que observam nesse episódio que envolve Donald Trump, nesse anúncio de taxação, como uma grande oportunidade, inclusive eleitoral. Você entende que isso deve desgastar figuras, grupos? Qual é a projeção que a gente pode fazer também para o processo eleitoral e para algumas figuras que podem se destacar ou inclusive se inviabilizar, dependendo do que vier a acontecer? Caniato, nós só podemos responder essa pergunta depois do dia 1º de agosto. Até lá, tem muitas semanas importantes pela frente para se negociar um acordo. Então, veja com a China como foi. Começou com 140%, ia para 500%, começou um negócio completamente surrealista e depois chegaram a um acordo. Então, assim, é óbvio que vai ter espaço para negociação, desde que se negocie com pragmatismo e objetividade. Então, precisamos esperar. Agora, o fato é que esse governo está completamente perdido na área econômica, principalmente na questão fiscal. Essa se tornou a questão mais séria do Brasil. Caniato, é cada vez mais parecido com o governo do Dilma Rousseff. Você se lembra que fim de 2014, começo de 2015, o governo Dilma estava aí, dizendo que a economia cresce, que estava no pleno emprego. Um ano depois, com essa injeção de dinheiro artificial, esse descalabro fiscal, o Brasil tinha a maior taxa de juros de todos os tempos, recorde de desemprego, mais de 13 milhões de desempregados, e o Brasil caminhando rumo ao impeachment. Este é o legado deixado pela desastrosa presidência de Dilma Rousseff. E cada vez essa fotografia se assemelha mais ao momento que nós estamos vivendo. Por isso, é óbvio que o governo tem que fazer aquilo que ele não tem coragem para fazer. Cortar despesas, acabar com esta vinculação do ganho dos estados e municípios, das despesas, das receitas correntes com o engessamento do orçamento da saúde e educação, e tem que desvincular o aumento do salário mínimo dos benefícios. Se não fizer isso, o resto é tudo perfumaria. Eu vou aumentar o impostinho aqui, vou tentar o IOF acolá. Isso aí não resolve absolutamente nada a questão fiscal do Brasil. É preciso ter coragem e espírito público, duas coisas que inexiste no governo petista. Mas, Dávila, se me permite, quando você fala que a gente tem que aguardar o dia 1º de agosto, que temos alguns dias, algumas semanas até lá, de fato, reversões podem acontecer, né? A nossa diplomacia pode conseguir avançar com negociações, enfim, muita coisa pode acontecer. Mas como eu observei algumas perguntas parecidas que vão em um sentido, eu vou devolver para você para a gente não perder justamente esse fio da meada. Quais seriam os parâmetros dessa negociação para demandas políticas e comerciais? O governo tem ferramentas para negociar esses pleitos de uma vez só? Porque para as questões comerciais me parece mais simples.
E para as demandas políticas, Dávila? Para as demandas políticas a coisa é bem mais complicada, porque isso não depende, inclusive, de uma atuação só do Poder Executivo. Isso depende principalmente de uma posição do Judiciário brasileiro. Aliás, parte da crítica endereçada, se Donald Trump quisesse ser específico, ia se referir ao STF, porque no fundo é ali que está o problema, né? É ali que está as formas de censura à liberdade de expressão, o descumprimento do devido processo legal, a história de inquérito por tempo indeterminado, a condenação de pessoas que não, sem o devido rito do processo legal. Então está ali o problema. Mas ali, quem é que atuou, por exemplo, de maneira arbitrária contra uma empresa americana? Aliás, não só atuou contra aquela época o X, mas fazer com que outra empresa do mesmo acionista pagasse a multa de uma outra empresa. Isso não existe no mundo. Então, assim, é óbvio que aquilo tem recado, mas este recado não depende necessariamente do Poder Executivo. O Poder Executivo são essas bravatas da diplomacia, esses insultos aos Estados Unidos, a Israel, tal. Esse é o problema. Mas agora, parte que é a liberdade de expressão, as liberdades individuais, o abuso arbitrário do poder contra empresas sem o devido processo legal, esse é um problema que tem foco específico judiciário. E aí, nem a carta de Donald Trump, nem o aumento das tarifas de 50% vão demover os 11 ilustres ministros do Supremo a atuar do jeito que eles estão atuando. Pois é, as informações de bastidores, inclusive, indicam que ontem o presidente da República convocou uma reunião de emergência, alguns ministros participaram, porque eles também formularam, pelo menos fizeram um rascunho, o esqueleto, o boneco, daquela resposta que foi publicada, inclusive, pelo presidente da República. E, segundo as informações, o presidente da Suprema Corte também teria participado, e dizem as pessoas que acompanharam esse processo que ele teria, inclusive, dado indicações ou sinalizações ao presidente da República e seus assessores para rebater ponto a ponto. E se você analisa o comunicado do presidente brasileiro, ele trata de algumas questões, inclusive dizendo que a informação divulgada por Donald Trump em relação à balança comercial seria equivocada, falsa e por aí vai. Mota, queria que você também fizesse esse exercício sobre uma possível negociação. Quais seriam os parâmetros dessa negociação? O que é preciso considerar quando a gente tem alguns elementos que são mais fáceis de serem respondidos, revertidos, as questões comerciais e tarifárias, mas também tem uma questão política que talvez seja um pouco mais delicada, não dependeria somente do Poder Executivo. Deixa eu só receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio. Nós estamos repercutindo aqui uma troca de farpas entre o governador de São Paulo e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação a uma manifestação de Tarcísio de Freitas, que depois foi rebatida pelo ministro da Fazenda. E agora os nossos comentaristas também fazem análises e reflexões sobre de que maneira deve acontecer essa negociação do governo brasileiro por meio da diplomacia com as autoridades norte-americanas. Você, Mota? Eu acho que o elemento essencial para uma negociação é uma mudança de atitude. Mudança de atitude de quem? A carta de Donald Trump deixa isso claro. Acho que não dá para ter nenhuma dúvida. Se a atitude não mudar, que negociação que vai ser feita? Só se Donald Trump chegar à conclusão de que não vale a pena perder muito tempo com essa história. Como o Beraldo muito bem colocou, deixa a formiguinha para lá, vamos seguir em frente. Agora, não me parece que criar um comitê de retaliação é um bom sinal, a não ser que se esteja procurando o contrário de uma negociação. Para quem está procurando escalar a briga, comitê de retaliação é uma excelente ideia. Eu queria até fazer 2 sugestões aqui aos comitês. Proíbe carro importado. Vamos voltar à época das carroças, como era antes de Fernando Collor abrir o mercado. De repente, o governo pode patrocinar a retomada da fabricação do Fusca. Lembram como fez o presidente Itamar?
Ou então a gente pode voltar ao Fiat 147. É bom para essas gerações que acham que a vida é moleza. Entra na internet, faz uma pesquisa para vocês verem que maravilha de carro. Agora eu tenho uma sugestão que é a melhor de todas. É retomar a reserva de mercado de informática. Vamos proibir a importação de computadores americanos. Só vão ser permitidos computadores com tecnologia brasileira, porque o Brasil é um país soberano e aqui vigora plena liberdade e democracia, e quem disser o contrário se prepare para as consequências. Não fala do Fusca que o Beraldo fica bravo, hein? Beraldo tem um Fusca histórico, né, Beraldo? Bem cuidado, não sei se é 1.300, 1.500 ou 1.600, mas o Beraldo gosta bastante. Enfim, queria que você também trouxesse sua reflexão sobre essa negociação, o comitê que será formado e o estudo sobre a aplicação de uma reciprocidade ou a adoção de uma negociação mais ampla, Beraldo. Canhoto, a gente claramente vê que isso é um discurso simplesmente para parecer que é machão, para parecer que o governo brasileiro é bravo. Eu não gostei. Aí eu lembro dessa frase dita pelo presidente Lula na época ainda de seu primeiro governo. George Bush, filho, era o presidente dos Estados Unidos, e aí o presidente brasileiro disse: quando eu acordo invocado, eu pego o telefone e ligo para o Bush. Como se algum presidente brasileiro invocadinho pegasse a mão no telefone e ligasse para o presidente norte-americano para fazer bravata. Isso não acontece. Isso é coisa só no imaginário das pessoas, porque a relação entre chefes de Estado se dá num contexto completamente diferente. Então, este tipo de ação de reciprocidade é o que o Mota falou. Vai reciprocidade no quê? Em que aspecto? De que forma? Não existe isso. O que existe é o interesse brasileiro. Qual é o interesse brasileiro? Preservar mercados. O Brasil já tem na China um destino de exportação que é quase 3 vezes maior do que o segundo colocado, que é o próprio Estados Unidos. Então nós vamos fazer o quê? Vamos ficar mais ainda na mão da China? Isso não é conveniente para ninguém. Se nós observarmos os Estados Unidos, ele tem dos seus 3 trilhões de dólares que ele exporta por ano, ele tem o primeiro colocado de destino ali é o Canadá. Então, você com 10%, então você vê que há uma distribuição bastante mais equilibrada daquilo que é produzido nos Estados Unidos para que você consiga fazer essa operação internacional do comércio internacional com equilíbrio. O Brasil não está nessa posição. O Brasil se entrega. O Brasil vai se colocando na mão de um único país, como é a China. E a China está dando risada. A China está adorando essa confusão, porque eu lembro, mais uma vez, o interesse da China agora é em colocar o Brasil neste grupo de países onde a China está controlando a infraestrutura logística estratégica. Então, a China quer construir essa ferrovia que vai conectar o Atlântico ao Pacífico para que ela possa dominar o caminho de exportação daquilo que é produzido no Brasil. E o Brasil está aí, criando esse cenário para se entregar. Portanto, o que nós estamos vendo agora, Canhoto, não tem um objetivo, não tem um fim em si mesmo. É simplesmente pavimentando um caminho para nos entregarmos ainda mais nas mãos de um parceiro. Pois é, o Dávila vai falar também sobre a reciprocidade, que tem uma lei que foi sancionada há pouco tempo pelo presidente da República que trata disso. E agora eles estão se apegando a essa lei para aventar a possibilidade de devolver na mesma moeda. Mas eu quero só aproveitar essa discussão e trazer mais uma vez a enquete do dia. Se você que acompanha pela TV, pelas plataformas digitais e também pelas emissoras de rádio, puder, entre no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br, e manifeste a sua opinião. Como o governo brasileiro deve reagir ao anúncio dos Estados Unidos de taxar em 50% os nossos produtos? Por reciprocidade, utilizando a reciprocidade, devolvendo na mesma moeda, sobretaxando também os produtos americanos que entram aqui no Brasil, ou negociação? É a nossa diplomacia negociar com os Estados Unidos para tentar reverter essa medida que foi anunciada
pelo governo norte-americano. jovempan.com.br, entre no portal e manifeste a sua opinião. Daqui a pouco eu trago as primeiras parciais. Você, Dávila, muito tem se falado sobre a lei da reciprocidade, sancionada em abril pelo presidente da República, prevê justamente essas medidas em caso de retaliação comercial. Queria que você discorresse sobre quem somos nós na fila do pão, até, desculpa utilizar essa expressão que talvez seja mais popular aqui no Sudeste, mas é para que a gente faça esse exercício. Quem somos nós no mercado global, hein, Dávila? Temos justamente esse poderio de sobretaxar na mesma moeda um país como os Estados Unidos? Vimos uma disputa há alguns meses entre Estados Unidos e China, só que nós não somos a China, né, Dávila? É verdade, mas nós temos uma vantagem, Caniato, incrível. Somos uma das economias mais fechadas do mundo, portanto, a exportação e importação do Brasil, o Brasil não representa 2% do mercado global. Nós não somos nem formiga, viu, Beraldo? Nós somos um micróbio nesse comércio, então não importa nada. 2% do mercado global é zero a importância do Brasil. E isso é uma coisa negativa, porque significa que o Brasil não participa do comércio internacional de forma relevante. Aliás, nós somos aí nona, 10ª economia do mundo e somos a 27ª em exportação, 26ª em importação. É ridículo, é patético. O Brasil exporta menos que a ilha de Taiwan. É isso que é verdade. Então, nós somos absolutamente irrelevantes no comércio internacional. Então, uma briga tarifária não machuca muito o Brasil. Por quê? Porque nós somos uma economia muito fechada. Então não é por aí. O problema é que se a reciprocidade escala, aí nós vamos nos meter numa enorme encrenca. Por quê? Vamos dizer que o Brasil agora vai dizer, como a turma dos boquirrotos do governo já vem dizendo, vai quebrar a patente dos remédios americanos no Brasil. Bom, o dia seguinte, os Estados falar é assim, bom, acabou, então não vai mais usar o satélite. O Brasil não tem mais satélite, não consegue, nem vai fazer nada. Você não vai conseguir ligar o seu telefone celular, vai ficar mudo. Então, assim, não dá para escalar contra um gigante. É uma coisa totalmente ridícula. Então, só tem uma alternativa para o Brasil. É a negociação. Se o Brasil tentar escalar nessa reciprocidade, nós vamos entrar num espiral que destrói a gente em um minuto. Então, assim, temos que pensar. Na parte comercial, não machuca muito o país, porque o país é uma das economias mais fechadas do mundo e representa menos de 2% do comércio global. Agora, se escala para coisas fundamentais, para o andamento do nosso dia a dia, para a transação bancária, para a questão de saber como é que está o tempo, né, para o agricultor plantar ou não, para a comunicação, aí não dá. A gente vai escalar para um nível que nós vamos perder essa batalha e perder feio. Então, não dá para tratar a questão da reciprocidade de uma forma olho por olho, dente por dente. Se fizer isso, vai ser um desastre para o Brasil. Então, o Brasil só tem uma alternativa: negociar. Aliás, é a alternativa de que todos os outros países que sofreram essa pressão tarifária dos Estados Unidos vêm fazendo. Ninguém vem partindo para um tudo ou nada de reciprocidade. Então, é preciso nessa hora ter maturidade, juízo. Eu sei que é uma commodity rara no Brasil, mas existem ainda pessoas de bom senso e nós precisamos juntar essas pessoas e fazer com que elas atuem de forma pragmática e objetiva. Caso contrário, vai ser um desastre para o país. Pois é, e há informações que foram divulgadas que indicam não somente a quebra de patentes de medicamentos norte-americanos, como a taxação da produção intelectual norte-americana. Leia-se streamings, filmes, seriados. Imagina só, uma cisão, só poderemos consumir novelas e filmes produzidos aqui no Brasil, Dávila. Imagina só a situação. Essa parte aí o Donald Trump vai gostar, porque ele não gosta de Hollywood, ele acha que Hollywood é um bando de esquerdista mesmo, que não tem problema nenhum não pagar esse royalty aí. Ele não vai se importar muito não, viu? Esse aí eu acho que ele vai até achar bom. Esse aí não é o problema. O problema são nessas questões estruturantes do Brasil, principalmente toda essa rede de informação, de satélite, tecnologia, tudo isso que nós precisamos demais para o nosso dia a dia de tudo que acontece no Brasil. Não podemos dar uma do fortão contra a nação mais poderosa do mundo. Então, nos resta a negociação.
não podemos disputar em pé de igualdade com os Estados Unidos, mas parece que é um cenário muito factível para algumas pessoas, mas umas pessoas que talvez não estejam conectadas à realidade, né, Mota? E eu vou colocar aqui uma objeção ao uso do pronome nós por parte do meu colega Dávila. Nós quem, companheiro? Nós não temos nada a ver com essa confusão. Nós não fizemos discurso afrontando ninguém, nós não xingamos ninguém, nós não ameaçamos retirar o dólar como moeda de reserva, nós não fomos parte da criação desse problema. Eu duvido que deixem a gente ser parte da solução. Pelo que eu vejo, Canhato, eu conversei com muita gente ontem e hoje, e tem dois cenários aí. Um cenário que muita gente que eu respeito defende é que o governo, o Estado brasileiro, foi tomado de surpresa por essa carta. E não esperavam essa reação. Não tinham muita noção do que estavam fazendo. Estavam ali embriagados com os holofotes, toda a audiência mundial, todo mundo prestando atenção, que coisa linda. É uma reedição dos países não alinhados, sul global, mapa de cabeça para baixo, vamos embora. Aí chegou a carta de Donald Trump. E aí está todo mundo agora preocupado, todo mundo pensando como é que nós vamos retroceder e tapar esse buraco, consertar essa situação, sem dar a entender que nós estamos retrocedendo. Então esse é o cenário A, é o cenário bom. Mas tem quem defenda também o cenário B, dizendo o seguinte: era isso mesmo que eles queriam. Essa era a intenção, criar um conflito como esse, escalar o conflito e aí partir para medidas como essas que o Dávila mencionou. Essa história do satélite é uma ótima medida. Imaginem a quantidade de coisas com tecnologia americana que todos nós usamos todos os dias. Imaginem amanhã essas coisas todas proibidas, ou com imposto de 3.000%. Mas aí, por coincidência, uma firma de algum lugar da Ásia aparece aqui e diz: olha, esse seu iPhone, que você agora não pode mais comprar, porque o preço dele multiplicou por 10, tem aqui o meu produtinho, bonitinho, baratinho, tem isenção do governo brasileiro. Compra, companheiro. Aí você bota computador, celular, carro, muitas coisas que são componentes da segurança nacional, da defesa do Brasil, tá? E que vão deixar de ser fornecidas pela república mais antiga do mundo, por uma democracia, com todos os seus problemas. Até pouco tempo atrás, o país era liderado pelos democratas, amigos da esquerda brasileira. Agora são liderados pelos republicanos. Isso é democracia, companheiros. Enfim, são esses dois cenários. O cenário bom, nós fizemos besteira, vamos arranjar algum jeito de consertar. E o cenário ruim, era isso mesmo que eles queriam. Agora a gente vai ter que acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. Eu acho que não vai demorar muito para a gente descobrir em que cenário nós estamos vivendo. Pois é, o Mota vai precisar sair um pouquinho mais cedo. Mota, a gente ainda tem 2 minutos. Eu acho que é um complemento dessa sua reflexão, porque esse episódio, que envolve o anúncio dos Estados Unidos, de Donald Trump, pode estimular grupos, figuras, lideranças a pregarem peças, fazerem uma espécie de pegadinhas para a população. Eu queria que você, em 1 minuto e meio, transmitisse uma mensagem. O cidadão que acompanha o noticiário, ele deve se atentar exatamente ao quê? Qual é o exercício que o cidadão precisa fazer quando observa o noticiário e as muitas coisas que são levantadas a partir do anúncio de Donald Trump? Não é preciso embarcar em nenhuma narrativa. Prestem atenção no que está acontecendo e use o seu bom senso. Se pergunte: isso faz sentido ou não faz sentido nenhum? Em que direção esse movimento leva? Onde é que está o bem-estar do povo brasileiro? Um dos comentários que eu vi mais recentemente, Canhato, esses 2 dias foram pródigos também em piadas, em memes, né? E muita gente dizendo o seguinte: poxa,
Logo agora que eu fui convencido pelo governo brasileiro de que imposto é bom, de que pagar mais imposto é legal, porque contribui para acabar com a desigualdade. O Donald Trump está cobrando mais imposto, não é bom? Não. Aí vem o governo brasileiro me dizer que é ruim. Então, não embarque em nenhuma narrativa. Caro espectador, caro ouvinte, use a sua lógica, o seu raciocínio, pegue os fatos que aconteceram, coloque os fatos diante de você e tire a sua conclusão. E, lógico, nunca deixe de assistir aqui o Pingos nos Is.